Como deve ser usada a faixa de aceleração? Faixa de aceleração, vou explicar isso aqui para vocês. Tem uma rodovia e essa rodovia ela é dividida em várias faixas de circulação. Está todo mundo subindo a 80 km por hora. E aí tem uma via lateral que vai se integrar ao fluxo aqui dessa via principal. Só que se eu jogar esse carro que está aqui, ó, vindo a 40 por hora na faixa de trânsito, onde todo mundo está a 80, vai dar ruim, não vai? Então o que eles fazem? Eles fazem uma faixa de aceleração. Então eles criam uma faixa adicional aqui, lá na frente ela fecha, jogando o trânsito para o fluxo principal. Mas ele vai entrar aqui a 40 por hora e vai aumentar 50, 60, 70, 80 e ele entra no fluxo já 80. Isso é uma faixa de aceleração. O condutor a faixa, né, como deve ser usada? Para quê? Parando para observar o trânsito? Não é parar. Entrando direto na pista principal? Não é entrando direto. Reduzindo totalmente a velocidade. Não é para reduzir, é para acelerar gradualmente até atingir a velocidade da via principal. Não é nem da via principal, mas da faixa de trânsito aonde você vai entrar. Letra D de dado é a resposta. A faixa de pedestres, com suas largas listras brancas, concede qual direito ao pedestre? Pô, aquilo ali é uma área destinada à travessia de pedestres, né? O direito de atravessar, ok, mas somente quando o semáforo de pedestres estiver verde. Nem sempre, esse somente aqui é o que eu chamo de uma casca de banana. Quando tem casca de banana, é 90% de chance da alternativa estar errada. E ela pode estar errada, ela tem forte indício de estar errada. Porque o semáforo do pedestre está verde. Tudo bem, se é numa faixa de pedestre onde tem semáforo, ok. O pedestre só vai atravessar quando tiver verde para ele. Mas se for num lugar que não tem semáforo, então ficou vago isso. É na área que tem semáforo? Aí está certinho aqui. Letra A está ok. Mas se for numa área que não tem semáforo, o pedestre pode atravessar assim mesmo. Então, bora ver. A prioridade de travessia exigindo que os veículos parem. Aqui está certinho. O pedestre tem a prioridade de travessia. Os veículos têm que parar para o veículo atravessar, o pedestre atravessar. Claro que nesse local, nessa situação, em local sem semáforo. Porque a gente já aprendeu que se tiver semáforo, o pedestre tem que esperar. Então essa aqui para mim está mais certa do que essa aqui. Essa aqui ficou meio certa, ela deixou em dúvida aqui. O direito de atravessar apenas se não houver veículos se aproximando. Não, mesmo que tenha veículos aproximando. O direito de travessia é do pedestre. Esse apenas também é uma casca de banana. Onde tem casca de banana, a gente já sabe que é 90% de chance da alternativa estar errada. O direito do pedestre esperar até que não passe mais carro. Não é. A prioridade de passagem é do pedestre. Então vamos ficar com a letra B, porque ela não deixa dúvida. A prioridade de travessia é do pedestre, exigindo que os veículos parem. Agora, se é uma área semaforizada, se a questão estivesse trazendo aqui, tem semáforo, aí a letra A seria a resposta. Qual a função das faixas vermelhas na pavimentação das vias? Faixas são áreas de circulação de veículos. Faixa de cor vermelha é para bicicleta, bike, vou colocar assim. Um espaço exclusivo ou preferencial para circulação de ciclistas. Opa, pode ser essa a resposta. Uma faixa de tráfego com velocidade mais reduzida. Tudo bem que ali as bicicletas vão andar em velocidade menor que os veículos motorizados. Mas deu a entender, quando eu falo motorizados, envolvendo o contexto geral do trânsito, tá? Mas deu a entender aqui, ficou vago, de forma a entender que veículos motorizados poderiam circular por aqui. Não gostei. Uma área de cruzamento perigoso que deve ser evitada. Não, aí vai ser de cor amarela. É aquele quadriculado amarelo que tem no meio do cruzamento. Você já viu aquela sinalização amarela toda listrada assim? Fica no meio do cruzamento? Pois é.
Uma área de parada obrigatória para todos os veículos? Não. A resposta é a letra A mesmo. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. A placa sentido proibido indica o quê, hein? Essa placa aqui indica que você não pode seguir em frente ali, né? Vamos ver, a entrada de veículos naquela via ou faixa é proibida. Ok. Pois o tráfego flui no sentido contrário. Não necessariamente. Às vezes nem tem tráfego para lá e nem para cá. É uma via que você não pode entrar mesmo. Então, o tráfego flui no sentido contrário? Nem sempre. Então, essa aqui para mim ficou certa, mas meio certa. Vamos deixar assim. Não pode virar à direita, mentira, não tem nada a ver com virar à direita aqui, ou à esquerda, também é mentira. A velocidade máxima permitida, essa placa não indica a velocidade máxima. A rua não tem saída e será preciso retornar. Aí seria outra placa, seria a placa de advertência, escrito rua sem saída. Então não é essa, a única que serve como resposta é a letra A. Apesar de meio certa, né? Não ficou totalmente certa não, porque ela está afirmando aqui que o tráfego flui no sentido contrário e nem sempre. Ao ver uma placa amarela com o desenho de uma lombada, essa placa aqui, ó, quebra-molas, que na verdade significa saliência ou lombada, o significado dela, tá? Todo mundo chama de quebra-molas. O que o condutor deve fazer? Acelerar, só se ele quiser quebrar o carro dele, né? Reduzir a velocidade para passar pela alteração no pavimento com segurança e conforto. Essa alteração aqui é a lombada. O objetivo de quem coloca uma placa dessa é reduzir a velocidade. Ele quer que você passe devagar, seja porque ele é uma área de aglomeração de vulneráveis, onde tem pedestres, escolares. Certamente vai ser essa a resposta. Desviar para outra faixa para evitar a lombada quebra-mola. Tem muita gente que faz isso. Às vezes a lombada não pega toda a faixa ou toda a pista, ele vai para a contramão para desviar da lombada. Não pode, tá? Manter a velocidade, pois a placa é apenas um aviso. Ela é um aviso, sim. E o manter a velocidade fica vago. Porque se você estiver em baixa velocidade, tudo bem. Mas se você estiver em alta velocidade, você vai manter a velocidade? Não dá, né? Então tá fora. Letra B mesmo é a resposta. Ao ver uma placa amarela com o desenho de uma lombada, de novo a placa de quebra-mola. O que o condutor deve fazer? Acelerar não, parar não, ignorar a placa. Ignorar eu tô nem aí, né? Não. Reduzir a velocidade e passar com atenção. D de dado é a resposta. Ao ver uma placa amarela indicando aclive acentuado, aclive é subida. Eu sei que esse não é um termo muito comum quando a gente está conversando, né? Aclive é subida, declive é descida. Aguarde, né? Guarde isso, memorize isso. Acentuado é porque é muito forte, uma subida muito forte, uma ladeira bem íngreme. Perigoso isso. Qual é a recomendação para um motorista de carro manual? Carro manual é aquele que você tem que mudar a marcha, não é automático, tá? Acionar o freio de mão levemente para ajudar no controle do veículo. Pensa, uma subida forte. Se você puxar o freio de mão, ainda que levemente, você vai ferrar com o motor do seu carro ali, né? Coitado, ele vai ter que fazer força demais. Não dá, não. Manter a marcha mais alta. Marcha alta. O carro, essa é para o carro andar rápido, alta velocidade. Mas para força não presta, porque você está numa subida muito forte. Marcha alta aqui não é legal. Tem que ser uma marcha baixa, reduzida. Uma primeira, uma segunda. Então aqui está fora. Reduzir a marcha. Opa, aqui sim, ó. Antes de iniciar a subida, para não perder força no carro. Essa é a resposta. Acelerar ao máximo antes da subida para ganhar impulso. Tem gente que faz isso. Só que por ser uma subida acentuada, ou forte, uma ladeira muito forte, e dependendo do veículo que você tiver, isso aqui não é recomendável. Então não vou nela. Letra C é a resposta. As placas brancas com mensagens como use o cinto de segurança pertencem a qual categoria? Quando fala categoria, tem nada a ver com categoria de habilitação não, tá? É porque as placas elas são divididas em grupos. Nós temos os grupos de placas de regulamentação, que são aquelas vermelhinhas, né? Na verdade, elas são no formato circular, fundo branco com a borda vermelha. Às vezes está ali estacionamento regulamentado, às vezes proibido estacionar.
Nós temos também o grupo de placas de advertência, que são aquelas quadradas de cor amarela. Às vezes vem avisando que tem um quebra-mola, coisa e tal. E nós temos o grupo de placas de indicação, que aí pode ser de cor azul quando for serviço auxiliar, marrom quando for atrativo turístico, branca quando for educativa, e é isso que a questão está querendo dizer. Não é advertência, porque a advertência é amarela, não é indicação, é isso aqui, ó, indicação. Essa é a resposta. Sinalização temporária são de cor laranja, ela vai entrar dentro das de advertência. E regulamentação está cá em cima. Fechou? Mini aula aí, hein? As placas de formato octogonal, 8 lados, ó. Vou desenhar essa placa aqui para você, apesar de eu achar que você já conhece. 4 lados eu já desenhei, 5, 6, 7, 8. Ela tem o fundo todo vermelho e dentro dela vem escrito pare. E também é triangular de ponta cabeça, que é o invertido. Elas são exceções dentro de qual família de placas? São as de regulamentação. Todas as placas de regulamentação têm um formato circular. Todas. Tem aquela que regulamenta o estacionamento, tem aquela que proíbe estacionar, tem aquela que proíbe estacionar e parar, tem aquela que regulamenta a velocidade. São as placas de regulamentação. Todas elas têm um formato circular. Tem gente que chama de redondo. O certo é circular. Redondo é bola. Só que essas duas, a de parada obrigatória e a de preferência, elas têm um formato diferente, tá? E não é por acaso, não. É porque elas precisam ter esse formato para que elas possam ser identificadas mesmo quando observadas por trás. Porque imagine, alguém que vê essa placa de frente sabe que tem que parar para o outro. Mas e o outro? Como é que ele vai saber, sendo que a placa está de costas para ele? Pelo formato. Ele vê que tem uma placa octogonal, ele já sabe, opa, parada obrigatória para o outro lá. Então está aqui, placas de regulamentação. Essa aqui. As placas de indicação de cor marrom são aquelas de atrativos turísticos, né? Sinalizar o quê? Serviços auxiliares? Não. Educativas? Não. Direções e distância? Não, essas são as verdes. Atrativos turísticos? Essa é a resposta.